Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Andrei Corrêa. Esse aqui é o nosso canal Restauradamente. Nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Quero dizer, desde já, que é uma satisfação imensa, uma honra ter você aqui comigo no nosso canal. E aproveitar para pedir, se você não é inscrito ainda, pode se inscrever agora, porque aqui a gente está sempre trazendo mensagens, reflexões da palavra de Deus, com certeza para edificar a sua vida. Hoje eu quero falar para você a respeito de um assunto muito interessante, a lei do nazireado. O que é um nazireu? O que faz um nazireu? Eu escutei já tantas perguntas a respeito de um nazireu. O que significa nazireu? Por que não só chamar um servo, alguém dedicado ao Senhor? Mas existe na Bíblia, e eu vou mostrar para você aqui hoje, que existe uma lei específica do nazireado, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para a gente entender um pouquinho mais desse assunto. Vamos lá! Então, meus queridos, o texto base dessa nossa conversa de hoje está lá no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto com você porque é um texto muito interessante. Então, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. Acompanha comigo aqui, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se estiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Versículo 6 diz assim: Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Tá bom até aqui, né, gente? Para a gente entender aqui. Veja bem, existem alguns princípios que nós devemos entender a respeito da lei do nazireado, tá? Versículo 1, o versículo 2 em diante já começa a falar dos detalhes ali. O que é um nazireado? Nós já entendemos desde o começo que o nazireado é alguém que se separa, alguém que está separado para fazer um trabalho do Senhor. E aqui a gente já abre um parênteses para botar uma diferença aqui a respeito do trabalho levita, trabalho sacerdotal e o trabalho do nazireado. Qualquer pessoa poderia trabalhar para o Senhor, se dedicar ao Senhor um certo tempo da sua vida, se consagrar, se separar para fazer um serviço ao Senhor em um determinado tempo. Mas esse propósito ele tinha começo e tinha fim. E havia inclusive um ritual ali para a pessoa finalizar, dizendo que acabou ali o seu propósito, o seu voto de nazireado, diferente do serviço levita e serviço sacerdotal, por exemplo, ele era feito somente pelos membros da tribo de Levi e a família sacerdotal, somente a família, né, descendentes lá de Arão, que eram os sacerdotes ali da casa do Senhor. Outro ponto interessante que nós podemos diferenciar a respeito do serviço levítico e do serviço nazireu é que os levitas poderiam ser somente trabalhadores homens. Só homens poderiam exercer o serviço levita e sacerdotal ali na casa do Senhor, enquanto que o nazireado poderia também ser exercido por mulheres. É outra diferença que a gente percebe aqui. Bom, amados, vamos entender então o que significa essa palavra nazireu, né? De onde vem? A gente encontra aqui três palavras da origem hebraica, que é nazir, nezer e nazar. Todas essas palavras, nazar, nazir e nezer, dão sentido de se abster, de se afastar, de se separar de bebidas fortes, fruto da vide, e também de comer coisas impuras e desonrosas. Mas vamos entender agora como é que essas pessoas trabalhavam, o que era preciso elas fazerem, porque existia um voto do nazireado, né? Era um voto meio que para as pessoas verem, todo mundo sabia quando uma pessoa estava ali cumprindo um voto de nazireu, porque eles tinham algumas características que eram peculiares de quem estava cumprindo esse voto. Vamos entender agora. A primeira característica está lá nos versículos 3 e 4 do capítulo 6 de Números, nosso texto base. E é justamente o que nós acabamos de falar, abster-se de bebida forte. O nazireu ele não poderia beber vinho
comer o fruto da vide, nem casca, nem caroço, nem nada que tivesse contato. O texto é muito claro falando isso. Todo o fruto da vide ele não devia nem tocar, né? Porque ele tinha que se abster, se afastar daquilo. Então ele não poderia tomar bebida forte, se embriagar, estar ali fora do seu sentido, ou mesmo tocar no fruto da vide, tomar um vinho não fermentado, um suco da uva. Comer uma fruta da uva não era de permitido. Com relação a tocar no fruto, nós não sabemos os reais motivos da proibição. O segundo requisito, segundo está escrito lá no versículo 5, capítulo 6, é que não deveria passar navalha. Esse nazireu não deveria cortar o seu cabelo, né? Nós temos ali casos de homens na Bíblia que tiveram esse processo, passaram por esse processo do nazireado e não passaram navalha na sua cabeça, não cortaram o cabelo, né? Tivemos o caso de Sansão, que ele teve seu cabelo cortado, foi rompido, foi violado o seu voto de nazireado e ele perdeu a força e a história toda você já sabe. Aí você me pergunta, querido, mas e assim, no caso das mulheres, que já lhe era obrigação ter um cabelo comprido, grande, né? Então não precisava deixar crescer, porque já era grande naturalmente. Mas vale lembrar que no final do voto a mulher teria que rapar a cabeça, assim como era dito para os homens. A forma com que as mulheres se diferenciavam para mostrar que estavam cumprindo um voto de nazireado, ela que não podia estar muito arrumada, não. Ela estava lá com o cabelo grandinho dela, mas ela tinha que estar numa forma assim um pouco de humilhação. Não deveria estar bem vestida, muito adereçada, muito enfeitada. Ela deveria estar numa posição ali de submissão, em obediência, né? Como que humilhação ali na presença de Deus, e para Deus a gente se humilha mesmo. A Bíblia já diz que nós devemos nos humilhar perante a potente mão de Deus, então não tem nada de errado nisso. Então vamos para a terceira característica que o nazireu deveria seguir, que é não tocar em cadáveres. Eles não deveriam tocar em corpos, em cadáveres, deveria se afastar, ainda que fosse, olha só, a Bíblia é clara, e nem que fosse seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã, que tivesse ali falecido, o nazireu não poderia chegar perto, tocar nesses cadáveres, porque ele estaria descumprindo, né, o seu voto, e aí ele teria que raspar a cabeça e começar tudo de novo para que fosse cumprido cabalmente ali da forma que era determinado. Então, ainda que fosse um parente, ele não poderia chegar perto de cadáveres. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Quantos nazireus nós tivemos na Bíblia Sagrada, na história ali de Israel, né? Bom, há muita controvérsia com relação a isso, as pessoas começam a cogitar que tiveram várias pessoas que foram nazireu. Até Jesus Cristo, as pessoas querem dizer que Jesus foi nazireu. Isso não é verdade, né? Jesus tocou em cadáveres, ele comeu do fruto da vide, tomou lá do fruto da vide, então ele não era nazireu. Está provado aí que Jesus não era nazireu. A separação de Jesus para o serviço de Deus era uma separação superior, é uma consagração, é uma unção, um preparo maior, superior, mais importante do que o nazireu. Então, Jesus não era nazireu. Mas assim, quem foram? Né? Os mais famosos na Bíblia que nós podemos afirmar foram Sansão, Samuel e João Batista. Tá? Nós encontramos os textos aqui que falam que essas pessoas seriam separadas para um serviço específico ali de Deus para o povo de Israel. Nós encontramos ali no livro de Juízes, capítulo 13, a história do nascimento de Sansão. O anjo veio ali, falou com a mãe, e o anjo deu as recomendações para a mãe de Sansão para que ela já começasse ali a se preparar, né, para não tomar bebida forte, etc., porque no ventre dela estaria alguém que seria nazireu de Deus, na sua cabeça não passaria navalha, e Deus começaria a dar livramento a Israel através desta pequena criança que ainda estaria nascendo ali depois de um tempo. Mas veja só como é o trabalho, a separação de Deus para um trabalho específico de nazireado. Também, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, nós encontramos a mãe de Samuel, Ana, pedindo ali ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo um filho. E lá no versículo 11 ela diz assim, que se o Senhor desse a ela um filho, ela o devolveria ao Senhor. Na cabeça dele não vai passar navalha. Então seria ali um propósito cumprido de nazireado, um voto de nazireado que ela estava fazendo ali com aquele filho que o Senhor ia lhe dar. O Senhor lhe deu o filho, a Bíblia diz que ela amamentou a criança. Quando acabou o tempo de amamentar, ela foi levar o sacerdote ali, e ele foi recebido ali como ajudante na casa do Senhor. O sacerdote ali recebeu Samuel desde criança ali, novinho, né?
cresceu lá na adolescência, juventude e se tornou o sacerdote de Israel. Por que Samuel foi aceito? Uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar, mas é um assunto para outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Por que Samuel foi aceito como sacerdote? Porque a Bíblia diz lá no começo da sua história que o pai dele veio lá das regiões de Efraim, das montanhas de Efraim. Ele não diz ali que era um levita, mas eu vou deixar isso aqui aberto para a gente conversar no outro vídeo, é um assunto muito interessante. Samuel foi aceito ali para o trabalho sacerdotal e ele era um nazireu, veio com o propósito de nazireado, não passou navalha na sua cabeça e cumpriu o seu propósito ali de unificar Israel, trazer ali Israel, fazer a transição do processo de juízes, do governo de juízes para a monarquia, trazendo ali como primeiro rei o rei Saul. E o último exemplo que nós temos é João Batista. Lá em Lucas capítulo 1, verso 15, o anjo dando instrução ali à sua mãe, Isabel, disse que ele seria, que ele não beberia bebida forte, que ele seria cheio do Espírito Santo. Então nós encontramos no Novo Testamento um voto de nazireado na vida de João Batista. Então, amados, os principais pontos são esses, tá? Tinham as restrições, que era não tomar bebida forte, não cortar o cabelo, não passar navalha, mas as mulheres também poderiam exercer esse papel. E não tocar em cadáveres, ainda que fosse da sua família. Os 3 grandes exemplos são esses na Bíblia, os outros são assim um pouquinho contestáveis. Até estes aqui que eu citei para vocês, há muitas controvérsias, mas aí o pessoal vai lá e diz assim, Sansão tocou no cadáver do leão, Samuel matou a espada, Sansão matou a golpes lá de queixada de jumenta. Então, são coisas que a gente consegue explicar, mas o vídeo vai ficar muito longo, né? O Sansão estava lá com o voto do nazireado, estava com o voto do nazireado, ele não podia tocar em cadáver, mas ele foi chamado para livrar Israel. Então ele teve que matar, ele teve que golpear para matar. Mas, enfim, a gente deixa essas questões para um outro vídeo mais detalhado. Então, queridos, eu quero desejar a você que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida, para a sua edificação, para o seu aprendizado. A gente tem trazido sempre aqui mensagens de reflexões, interpretações da Bíblia Sagrada. A gente está aqui conversando o tempo todo com você. Dá uma olhada lá no nosso canal. Tem toda uma coleção legal já de vídeos aí no nosso canal para você assistir, edificar a sua vida e compartilhar com alguém que você acha que esteja precisando ouvir essa palavra. Eu quero desejar a você tudo de bom, tudo do céu, toda a bênção do Senhor sobre a sua vida e te convidar para estar comigo no próximo vídeo. Fica ligado que a gente lançando você vai ser avisado. Amém, querido? Siga em frente. Deus é contigo. A paz do Senhor. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.